Boa noite, a graça e a paz do Senhor Salvador Jesus. É com muita alegria que eu estou de volta aqui, para fazer essa live. Acabamos de concluir o nosso culto hoje, rendemos graças ao Senhor, e aprendemos do nosso Deus, cultuamos nesse domingo e desejamos que o mundo todo, as pessoas estejam em busca da palavra de Deus, para que venha sobre elas o poder que a Bíblia nos oferece de proteção, de cura. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 5, 14, que a oração do justo, como sabemos que não há nenhum justo na face da terra, mas sabemos que é aquele que justifica os seus caminhos diante de Deus, procurando fazer a sua vontade. E é uma coisa que é muito clara e nós precisamos entender: não existe a boa intenção, não existe a bondade, se não for a palavra de Deus praticada. Ela não terá efeito e não terá poder sobre a vida de ninguém. A prática vai lhe trazer os resultados que a palavra de Deus oferece. Estou um pouquinho rouco, que nós acabamos de cultuar. Fizemos o culto aqui na nossa igreja, estou nela, não está conclusa ainda. Fizemos um pedacinho do chão, está faltando outras partes, mas já estamos aqui, já cultuando em nome de Jesus, com muita alegria, contemplando o amor de Deus com essa igreja, agradecendo as pessoas que Deus tocou no coração, para que isso tudo tivesse acontecendo neste lugar. Amém? Eu quero convidá-los aqui a uma oração e trarei uma breve palavra nesse dia, para que você possa estar especulando, desfrutando, e buscando realmente uma comunhão viva com Deus, para que você tenha nesse mundo tão tenebroso e tantas catástrofes acontecendo, você tem um respaldo da Bíblia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, o Senhor é teu pastor, enfim, tudo é oferecido. Nos cabe agora tomar consciência e praticar a palavra de Deus, para que possamos ter o sucesso que ela nos oferece. Convido a todos a orar nesse momento. Senhor, obrigado pelo culto maravilhoso, por tudo que aconteceu nessa tarde. Eu quero te exaltar na beleza da tua santidade, na tua fidelidade, Senhor. Nós temos visto a tua fidelidade, os teus recursos, temos visto o teu poder manifesto aqui nessa igreja, Deus, trazendo suprimentos, trazendo tudo quanto precisamos. Nessa hora, Senhor, eu peço a continuidade, nessa oportunidade dessa pequena live, que o Senhor venha abençoar aqueles que estarão vendo, ouvindo, que possamos, ó Deus, ser uma soma, nem que seja pequenininha no coração de quem ouve, mas que possamos ser uma soma, um canal de bênção, e que eles possam despertar para tudo que está sendo apresentado na terra como que se fosse Deus, para que eles tenham cuidado na avaliação da tua palavra, do teu Espírito, para que eles tenham cuidado, ó Deus, em todas as coisas que lhes chegam até as suas vidas, que eles possam, Senhor, como diz em Gálatas, que seja anátema, mas que eles provem os Espíritos, eles tenham cuidado com tudo que se apresenta em nome do teu reino, Senhor. Sabemos que o diabo, ele vem como anjo de luz, ludibriando, assim como as outras articulações humanas e terríveis que vêm disfarçado, que eles possam crescer, que eles possam entender a tua palavra e dar lugar para teu Espírito Santo os conduzir. Não adianta teologia, não adianta sabedoria humana, mesmo porque o Senhor capacita. O Senhor é aquele que chama as pessoas para capacitar, para instruir. Mateus 10, 19 e 20, para falar, ser a boca. Então, na tentativa de nós mesmos nos conduzirmos, não teremos sucesso. Então, que o Senhor livre da cauterização, do engano, da cegueira, de tudo que o diabo tem esse poder para exercer na vida dos que estão descuidados com a tua palavra. Pai, repreende os demônios, os enfermos que estão precisando nessa hora, as cidades e pessoas que estão passando angústias e que não estão conseguindo o sucesso da proteção da tua palavra. Infelizmente, não são todos que conseguiriam, mas só aqueles que realmente abriram o seu coração, a sua vida, para que o Senhor entre.
Então, pelos frutos conhece-se as árvores. Que as pessoas que estão sofrendo passem a não sofrer mais, tendo a tua garantia de proteção pelo exercer da tua palavra. Assim entrego os dizimistas, os ofertantes, todos em tuas mãos, como nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero aqui fazer uma explanação de algo que eu tenho visto, né, que a gente tem vivido, e algumas vezes passa desapercebido, né? E essas coisas que vêm para passar desapercebidas são coisas propositais, que vêm com esse intuito de passar despercebido. Mas o Espírito de Deus nos traz a consciência e nos traz a revelação da sua palavra. Então é muito importante estarmos atentos, né? Estivemos aí recentemente com uma passeata que eles chamam, né, passeata para Jesus, né, 1 milhão de pessoas. Hoje nós temos aí uma passeata gay que vem mais ou menos uns 3 milhões de pessoas, e está aí esse cabo de guerra formado, essas coisas acontecendo, né? E muitas vezes ficamos a nos perguntar qual será a importância de certas atitudes externas, né? Certos comportamentos. Será que no mundo do espírito há realmente uma validade clara e eficaz em respeito a determinadas coisas que fazemos? A Bíblia diz que há coisas que só oração, há coisas que há intercessão. A nossa briga não é contra a carne, não é contra a sangue. Então temos que ter cuidado, porque um dia Davi caiu no censo, né? E o censo foi diabólico. O Senhor recriminou a Davi. Ele queria demonstrar uma superioridade, uma quantidade de pessoas. Então é muito perigoso tudo isso, né? Não estou dizendo que seja errado nós declararmos a Jesus, né? Mas tudo a gente tem que ter, né, uma direção realmente de Deus, e que nos traga, não afronta, mas que nos traga resultados espirituais. E eu quero ler uma passagem aqui que me chama muito a atenção, né? É no tempo que ali, quando Moisés, né, perdoe-me, quando Noé tinha passado pelo processo do dilúvio, as pessoas, as que povoaram toda, cada um foi para um cantinho. E tem uma passagem muito interessante que é da Torre de Babel. Eu queria que vocês prestassem atenção. Eu vou ler uma partezinha, isso está em Gênesis 11, que é um assunto que eu quero abordar rapidamente nessa noite e deixar aí essa explanação para a sua vida, para que haja realmente um crescimento espiritual e para que você esteja no caminho espiritual certo, né? Em capítulo 11 do versículo 1 de Gênesis diz o seguinte: era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Preste atenção, né? Todos comungavam a mesmo idioma e etc. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, né? Então até aí tudo ok. 3, e disseram uns aos outros: aí, façamos tijolos, queimando-os bem, e foi-lhes os tijolos por pedra e betume por cal. Então eles fizeram aquele processo de tijolo, de cimento, vamos colocar assim, que era o betume, né, com o intuito de construir, né, uma torre. Mas vamos lá. E disseram: edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. Então preste atenção. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E disse: eis que o povo é um, e todo tem uma mesma língua. Isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para todo aqueles, né, que ali estavam fazendo. Preste atenção. O 7. Aí disse Deus: desçamos, e os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade, quer dizer, pararam,
Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor as línguas de toda a terra. Dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Preste atenção, que depois que eles estavam querendo recomeçar a sua vida, povoar-se, né? Eles tiveram medo que não tivessem estrutura daquele povo ficar mantido em uma só cidade, em um só lugar. Eles tiveram medo que começasse a se dispersar as pessoas por não ter uma diretriz, por não ter um comando, até mesmo um Deus. Então nasceu uma ideia de entenderem que eles fariam um caminho para chegar a Deus. Então eles criaram uma torre como um meio, né, como uma chance, uma tentativa de chegar até Deus, porque eles sabiam que chegando até Deus, eles venceriam, teriam estruturados. Mas qual é o problema dessa situação e por que eu estou falando isso nessa hora? Né? É que eu tenho visto, eu tenho comentado na nossa igreja, né, que essa torre de Babel, ela não ficou em Gênesis, ela se estendeu até os dias de hoje. E qual era a intenção daquele povo? Era se aproximar de Deus, ganhar as qualificações de Deus, ser abençoado por Deus, ter toda a proteção no meio e da forma que eles criariam para ir até Deus. Lá em João 14, né, diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que é que eu tenho visto nesses anos de vida? Eu tenho visto torres e torres de Babel sendo levantada através de religiões, de comportamentos dentro e fora da igreja. Todo mundo querendo chegar a Deus do seu próprio jeito. As pessoas criando dogmas, as pessoas criando situações, outras criando doutrinas, outras criando certos deuses, como a Bíblia diz, há diversos deuses por aí. Então todos eles indicam que a forma que eles fazem, sem a diretriz da Bíblia de Deus, eles alcançarão os céus. E é notório, muito claro, que nós temos visto que as religiões se confundiram, as línguas tornaram a se confundir. Você vê que igrejas evangélicas, elas não conseguem entender outras igrejas evangélicas, são diferentes, dogmas diferentes, ações diferentes. Vem aí os católicos, vem os quimbandeiros, vem o espiritismo. Você vê que esta situação, ela é muito parecida com o que aconteceu em Gênesis, capítulo 11, verso 1. Cada um quer alcançar a Deus criando as suas formas e as suas fórmulas, desprezando o caminho verdadeiro e as leis verdadeiras do Senhor Jesus. Então, pelo fato de hoje eles criarem tantas religiões, criarem tantos dogmas dentro de uma só religião, ninguém está se entendendo. E vocês prestem atenção o que diz a palavra de Deus, que literalmente as línguas que se entendiam passaram a não se entender. E hoje ninguém se entende, nós não vemos comunhão com as igrejas, nós não vemos a mesma língua ser manifesta, nós temos aí caracteres claro, mas tão claros de torres atuais de Babel, que é uma coisa impressionante, impressionante. Claro que não é visto nem percebido a olho nu, a olho de um homem comum, a não ser daquele que é espiritual e busca esse discernimento. Talvez você possa achar que eu esteja fazendo ou falando aqui bobagem, mas eu não vejo nenhum diferencial. Eles não conseguem chegar até Deus, as coisas estão confundidas, as pessoas dizem que é de Deus, mas o 1000 não cai do lado, nem um 10.000 cai à direita, cai em cima das pessoas, as pragas e as pestes são alcançadas
no meio evangélico e fora do meio evangélico, de outras religiões, nós temos visto pessoas clamando e pedindo a Deus e as coisas não estão acontecendo. São características, justamente de Deus não poder fazer nada e virar até as costas, porque o que a Bíblia disse aqui, nós lemos, que Deus chama Jesus, o Espírito Santo, e disse: desçamos e iremos confundir as línguas. Então hoje está todo mundo confuso, hoje tudo é em nome de Deus, todo mundo diz que serve a Deus, as pessoas ainda se mantêm na insistência de dizer que todas as religiões levam a Deus. Meu Deus do céu, isso não existe. Como é que pode todas as religiões levarem a Deus, se dentro das suas doutrinas há claras e claras contradições, entendeu? É uma tentativa de querer fazer engolir, ou justamente a Torre de Babel que se levanta, que esse é o meu pensamento. Ele serve a Deus do céu, da sua forma, do seu jeito, e diz que vai alcançar a Deus, e com isso eles são confundidos, as religiões estão sendo confundidas, esses deuses que estão por aí não têm tido o poder de fazer nada com ninguém, nem tão pouco, como eles dizem, trazer bênção, que não pode, só existe um Deus. Não Deus. Então as diversas línguas que existiram são esses diversos deuses que existem hoje. Eles foram extraídos, foram criados justamente por essa queda da Torre de Babel. Eles foram criados por essa queda de incredulidade, de desobediência. Então foi gerada religiões, foi gerada tudo isso que nós estamos vendo, e as pessoas ainda, ou inocentemente, ou enfeitiçadas, elas ainda insistem em dizer que há um Deus só, misturado com tantas doutrinas e ensinamentos diferenciados. Isso é uma loucura. Uma pessoa sana, uma pessoa que tem no mínimo um raciocínio sadio, obviamente que vai entender que como é que pode todas essas religiões que existem ser comandada por um Deus só, com diversos artifícios, diversos comandos, diversas leis, diversas regras. Isso não existe nem no nosso mundo cotidiano e normal. Então eu acredito, irmão, que está na hora de nós crescermos. Eu me lembro que naquele nosso tempo nós não questionávamos tanto os políticos, os históricos dos políticos. Raramente a massa, até hoje geralmente, a massa, ela investiga o passado político. Quem é aquele que está votando? Quem é aquele cidadão? O meu voto é merecido àquela pessoa? O que foi que ela criou? O que foi que ela plantou? Então, isso não existe. Infelizmente, em pleno século como esse, ainda há muitas pessoas que não têm essas indagações e essas exigências que deveriam ser normais e naturais. Assim a religião, em nome de uma religião, Deus está em todas, o que importa é que eu tenho Jesus no coração e acabou. Isso é um devaneio, isso não existe. Nós precisamos entender que o Deus da Bíblia, o Deus que vem vencendo dentro de tudo que foi colocado e tudo que está acontecendo. Por que o Deus vencendo eu quero colocar? Porque para mim, o Deus que não morreu, que ressuscitou, o Deus das previsões infalíveis como até hoje, é o que deve ser cultuado, é o que deve ser aplaudido, é o que deve ser seguido pelo fato dos seus frutos serem reais e verdadeiros. É tão simples, E nós vemos religiões aí que elas oferecem o bem e o mal, e Deus não oferece o bem e o mal. Jesus disse: está colocado em tuas mãos as bênçãos e maldição, escolha o caminho que você quer seguir, diferente de um Deus que pode fazer uma ruindade, conforme muitas religiões que conhecemos, e esse mesmo Deus também pode trazer a suposta coisas boas e bênçãos, supostas bênçãos. Então chega de ser enganado por políticos, chega de ser enganado por demônios, por religiões arbitrárias, religiões que não têm o respaldo que a Bíblia tem. Será possível que eu em vez de escolher o melhor, eu vou escolher o pior? Eu estou falando contra fatos que não há argumento. Se não houvesse esses fatos, eu não seria louco de estar aqui
defendendo a Bíblia ou falando do poder da solução dela e do efeito do cumprimento de que tudo que foi expressado aconteceu. Se houvesse dúvida, se não houvesse a lei que viesse se cumprindo, as profecias, obviamente que eu, a não ser que eu fosse um malandro que tentasse goela dentro empurrar vocês, como muitas religiões e como muitos pastores e como muitos outros de outras religiões assim fazem. Então eu chamo você a essa pequena passagem, não vou me estender, a um crescimento, eu acho que tão necessário para que a gente faça parte do bem, que a gente faça parte, né, do mundo verdadeiro espiritual. Porque assim como no nosso mundo há articulações, há mentirosos, há pessoas que passam a perna nos outros, caloteiros e daí por diante, no mundo espiritual é a mesma coisa. Existe o político honesto, existem os anjos malfeitores que vêm como anjo de luz. Então nós estamos sobre uma articulação geral que não só no nosso mundo, mas como na dimensão espiritual, nós não podemos abraçar. Gente, eu tenho dito, pelo amor de Deus, nem tudo que reluz é ouro. A Bíblia diz que seja anátema, até que um anjo, em Gálatas fala isso, até que um anjo apareça. Não acredite, as pessoas estão tão, acho que as carências das pessoas, né, a inocência delas tem sido o maior pecado da vida delas. Elas têm se entregado, né, a tudo que reluz e a tudo que se diz Deus. E é tudo isso que o político mau precisa, né, o político que gosta de roubar e passar a perna nos outros. O que mais ele precisa é de uma pessoa que não tem instrução, que não conhece o seu histórico. E no mundo espiritual não há diferença nenhuma. Tudo que o inimigo de Deus, as forças negativas, né, derrotadas já por Jesus na cruz, precisa, são de pessoas que não são instruídas, pessoas que não têm um mínimo de consciência e conhecimento para que realmente eles façam vocês se dobrarem o joelho e vocês adorarem ao maldito como se fosse o bendito. Então tudo isso aí é visto, a Bíblia sempre declarou. Cuidado que nesses últimos dias, pelas pessoas não serem exigentes, por as pessoas não derem importância ao mundo do espírito, o errado vai passar a ser certo e o certo vai passar a ser errado. Então, é uma coisa muito importante que vai definir a sua vida eterna. Eu não estou falando da sua vida aqui, porque até essa consciência humana, ela é curta. As pessoas morrem, elas choram, mas elas não procuram entender se morreu, acabou, se há uma vida eterna. Outros dizem que vai e que volta. Aí é que eu digo, aí entra muitos deuses, muitas doutrinas, entra muitas coisas que entram em choque a pessoa do Senhor Jesus e do próprio Deus Criador. O Senhor, ele nos mostra que não há variação de dúvida na sua palavra, e nem a sua palavra nos traz confusão. Agora, a nossa falta de discernimento, né? Os espíritos malignos, como está em 2 Coríntios 4:4, ele tem o poder de cegar, é uma profissão, é uma arma que ele tem, de cegar o seu conhecimento da verdade e da luz. Lá em 1 Timóteo 4:1 e 2, também ele tem o poder de cauterizar. E por que ele não usaria esses recursos? Então, tudo que aparece na sua porta, cuidado, que você pode achar que é um amigo. Todo mundo que se abraça a você ou lhe traz um presente, você pode achar que é pessoa do bem, e não é. Então, eu lhe chamo a uma investigação, eu te chamo a um crescimento espiritual, e tudo irá se dar se você realmente se permitir estudar a Bíblia, buscar a palavra de Deus e, junto à súplica ao Espírito Santo, de pedir que convença, te mostre, clareie aquilo que você está lendo e vendo. Amém? Então esse é o desejo nessa tarde, né, no começo dessa noite, em alertá-los que a Torre de Babel se manifesta a todo ano, a todo dia, com religiões, comportamentos, decisões, e nós temos visto aí todo mundo querendo se aproximar do céu do seu jeito, todo mundo querendo a Deus ou chegar a Deus,
criando as suas torres, os seus pensamentos, a sua forma de seguir, dentro das suas zonas de conforto. Então nós vemos aí um monte de torre de Babel e que no final não lhe levará a Deus, mas sim uma destruição, como houve em Gênesis 11. Houve ali uma confusão e está todo mundo confuso, né? Então uns perguntam, cadê Deus? Porque sofre fulano, sofre criança. Então eles estão perdidos, completamente perdidos nas suas avaliações. Em vez de se renderem a Jesus, eles agora querem criar uma forma de ser visto como servo de Deus. Isso serve para evangélicos, não evangélicos, para qualquer um que queira estabelecer os seus caminhos para chegar a Deus, quando na verdade ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus através de mim. Que você não crie meios, que você seja dependente, que você seja uma pessoa inteligente, espiritual, ou inteligente no seu cotidiano, e não tenha a sua vida passada para trás por nenhum meliante físico e nenhum meliante espiritual. Eu desejo um crescimento na sua vida. Obrigado pela sua atenção, uma boa noite a todos e que de fato não queira subir aos céus forçando nem construindo. Deixa Jesus vir lhe buscar. Amém? Um beijo a todos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado.